A maioria das pessoas tenta descobrir se alguém é confiável apenas observando o comportamento. Repara nas atitudes, nas palavras, nas expressões. Maquiavel fazia diferente. Ele usava 3 perguntas específicas e, em poucos minutos, entendia exatamente quem estava na frente dele. Não era sorte nem instinto, era estratégia. E qualquer pessoa consegue aplicar isso. Você vai entender agora como esse mecanismo funciona. Mas antes, existe algo importante. Perguntas comuns quase nunca revelam a verdade. Quando alguém recebe uma pergunta direta, cria barreiras automaticamente. Você pergunta: "Posso confiar em você?" E a pessoa responde aquilo que parece correto, não aquilo que realmente sente. A máscara social entra em ação no mesmo instante. Todo mundo faz isso. Por isso, perguntas óbvias quase sempre recebem respostas artificiais. E o mais curioso é que muitas vezes a própria pessoa acredita no que está dizendo. A mente cria histórias coerentes para proteger a própria imagem. Parece verdade, mas continua sendo atuação. Maquiavel entendia esse mecanismo, então ele evitava perguntar diretamente sobre a pessoa. Ele perguntava sobre o modo como ela enxergava o mundo e os outros. E era exatamente aí que ela acabava se revelando sem perceber. O princípio é simples. Toda crítica esconde uma confissão invertida. Toda admiração revela um desejo oculto. E todo julgamento moral costuma projetar um medo interno. Quem compreende isso não precisa conviver anos com alguém para entendê-la. Precisa apenas de 3 perguntas. A primeira é: o que você faria se não existissem consequências? Você não pergunta sobre a pessoa em si, mas sobre uma situação hipotética. Pode envolver carreira, relacionamentos, dinheiro ou qualquer escolha importante. O assunto quase não importa. O detalhe importante é a ausência de consequências. Quando o risco desaparece, a pessoa relaxa. Ela acredita que está apenas participando de um exercício imaginário, quase uma brincadeira mental. E é nesse momento que os valores reais aparecem, porque a máscara social existe justamente para evitar punições. Tire a punição da equação e a máscara começa a desaparecer. A pessoa passa a responder com menos filtros e menos autocensura. Por exemplo, se você pudesse mudar completamente de vida sem perder dinheiro, reputação ou estabilidade, faria isso? A resposta nunca é apenas sobre carreira. Ela revela prioridades internas. Quem responde não costuma valorizar segurança acima de tudo. Quem responde sim, imediatamente provavelmente vive insatisfeito com a realidade atual. Quem hesita demonstra conflito interno. O objetivo não é julgar a resposta, é entender a estrutura emocional da pessoa. O que ela protege, o que abriria a mão, o que deseja em silêncio. E não observe apenas as palavras, observe também a reação. Quem fica desconfortável diante de um cenário hipotético normalmente teme os próprios impulsos. Quem responde rápido demais já pensou nisso várias vezes antes. Quem muda de assunto não quer revelar o que realmente pensa. A segunda pergunta é: quem você admira? Parece algo simples. Todo mundo responde naturalmente. Parece conversa casual, mas não é. Admiração funciona como espelho. As pessoas admiram aquilo que gostariam de possuir ou aquilo que têm medo de perder. Não existe admiração neutra, sempre existe projeção emocional. Quem admira empreendedores ousados geralmente deseja liberdade. Quem admira líderes extremamente organizados busca controle. Quem idolatra artistas famosos deseja reconhecimento. E quem admira pessoas indiferentes à opinião alheia normalmente sofre demais com o julgamento dos outros. Essa resposta revela ambições escondidas. E existe algo ainda mais profundo. Ela mostra a hierarquia interna de valores daquela pessoa. O que ela considera sucesso? Poder, status, dinheiro? Mas observe principalmente quem ela evita mencionar. Quem fala apenas de figuras distantes e nunca cita alguém próximo costuma ter dificuldade de criar conexões reais. Vive de idealizações para escapar da convivência verdadeira.
Quem idolatra bilionários, mas ignora quem está ao redor, muitas vezes enxerga pessoas apenas como ferramentas. E desconfie de quem nunca elogia alguém do próprio nível. Quando a pessoa só admira quem está muito acima dela, não é humildade. Muitas vezes é inveja silenciosa. Ela só reconhece quem não ameaça o próprio ego. E mais uma vez, observe a reação. Quem demora demais para responder normalmente não possui referências claras ou sente vergonha delas. Quem cita nomes demais geralmente não admira ninguém de verdade. E quem tenta justificar excessivamente a escolha sabe, no fundo, que a resposta revela mais do que deveria. A terceira pergunta é: o que mais te incomoda nas outras pessoas? Essa talvez seja a mais forte de todas, justamente porque parece inofensiva. Parece apenas um desabafo comum. Todo mundo tem alguma reclamação guardada. E quando você dá espaço, a pessoa fala sem perceber. Mas quase toda crítica revela mais sobre quem critica do que sobre o alvo. Aquilo que mais irrita alguém costuma estar ligado a algo que ela teme em si mesma, rejeita internamente ou inveja em silêncio. Irritação emocional quase sempre denuncia insegurança. Quem reclama demais de falsidade muitas vezes teme não ser genuíno. Quem critica pessoas dramáticas geralmente reprime as próprias emoções. Quem não suporta a arrogância costuma carregar sentimento de inferioridade. Quem despreza pessoas consideradas burras normalmente possui insegurança intelectual. E quanto mais específica for a irritação, mais profunda costuma ser a ferida emocional. Quem se irrita com interrupções frequentemente se sente ignorado. Quem odeia vitimismo geralmente convive com culpa reprimida. Quem não tolera indecisão muitas vezes carrega um medo enorme de errar. Observe também a intensidade da reação. Irritações exageradas quase sempre revelam conflitos mal resolvidos. Quando alguém perde o controle por algo pequeno, geralmente não está reagindo ao comportamento em si, mas a alguma experiência emocional ligada àquilo. E perceba os padrões. Quem critica apenas atitudes consideradas fracas, tenta convencer a si mesmo de que é forte, embora ainda duvide disso internamente. Quem ataca apenas pessoas dominantes, normalmente se sente impotente. Quem critica todo mundo dificilmente consegue confiar em alguém. E quem nunca critica nada, talvez apenas tenha medo de ser julgado por você. Agora, conecte as 3 perguntas. A primeira revela o que a pessoa realmente deseja. A segunda mostra aquilo que ela admira e persegue. A terceira expõe os medos que ela tenta esconder. Em poucos minutos, já é possível montar um perfil psicológico básico, mas existe algo ainda mais importante. O verdadeiro poder dessas perguntas não está somente nas respostas, mas nas reações. Pessoas inteligentes percebem quando estão sendo analisadas. Em algum ponto da conversa, elas sentem que existe algo além de curiosidade comum. E é justamente nesse instante que surge uma camada ainda mais reveladora. Quem reage de forma defensiva normalmente tenta esconder algo. Quem demonstra curiosidade quer participar do jogo também. Quem muda rapidamente de assunto se sentiu exposto. Quem devolve as perguntas está analisando você ao mesmo tempo. E quem responde tudo com naturalidade excessiva pode ser extremamente seguro, extremamente vazio, ou simplesmente alguém que aprendeu a mentir tão bem que acredita na própria narrativa. Então, use essas 3 perguntas com naturalidade, nunca como um interrogatório. Conversas leves abaixam defesas, curiosidade genuína também. Pressa e ansiedade revelam intenção. E lembre-se, você não está manipulando ninguém, apenas percebendo sinais que já estavam presentes. As pessoas mostram quem realmente são o tempo inteiro. A maioria apenas não sabe interpretar isso ou observa as coisas erradas. Quem faz perguntas previsíveis recebe respostas confortáveis. Quem pergunta de maneira inesperada recebe verdades que escapam sem planejamento. E verdades espontâneas costumam ser as mais sinceras. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui o foco é estratégia, comportamento humano e leitura social sem filtros. Agora esse método está nas suas mãos.
Use com inteligência. Nos vemos no próximo vídeo.